Boa noite. Eu tenho direito a 10 minutos, mas não vou usá-los. Fiquem tranquilos. A palestra muito importante, abordando o tema mais grave que nós passamos no mundo e, sobretudo, em nosso país, a criança. Na década de 1980, nasceram as crianças índigo, crianças com uma vivência espiritual pretérita muito longa, muito longa. Já em 1990 para cá, nascem as crianças cristal, também com uma vivência, uma antiguidade espiritual, que dá essa sabedoria de nascer e já sorrir para o pai e para a mãe. E agora nós estamos com as crianças diamante. Essas crianças, no mínimo com 3, 4 mil anos de vivência espiritual, essas crianças estão em perigo, em grave perigo. Eu gostaria muito que as crianças do Brasil fossem tão bem tratadas como são bem tratadas aqui no lar de Frei Luiz. As crianças aqui são acarinhadas, não só pelas madrinhas, pelos padrinhos, mas por todos os irmãos que participam da obra. Quem dera o país todo pudesse ter esse mesmo carinho com as nossas crianças. Do livro Levantar e Seguir, de José Carlos de Luca. A luz vem da escuridão. Ninguém se torna iluminado por imaginar figuras de luz, mas sim por tornar consciente a escuridão. Carl Gustav Jung. O que é que eu faço com a sombra que eu carrego dentro de mim? A ignorância ou a repressão da nossa sombra nunca foram a melhor solução, pois a sombra continua existindo. Nossas tendências negativas continuam pulsando e influenciando o nosso comportamento, apesar de negá-las ou reprimi-las. A solução proposta pela espiritualidade é a do autoconhecimento, referendada posteriormente pela psicologia. No dizer do psiquiatra Jung, a iluminação depende de quanto nos tornamos conscientes da nossa sombra, isto é, da nossa escuridão. Aquele conteúdo inaceitável que tentamos evitar a todo custo, mas que não se aparta de nós e muitas vezes até nos domina, nos controla. Tornar-se consciente da própria sombra é conhecer-se no fundo da alma. Não é saber o que eu sou por fora, as minhas personas, mas conhecer quem eu sou por dentro. Teremos uma resistência ao nos depararmos com aspectos desagradáveis do nosso eu inferior. É muito provável que nos vejamos egoístas, orgulhosos, mesquinhos, agressivos, ciumentos, invejosos, e naturalmente tendemos a negar ou a afastar desse olhar esta sombra. E quem sabe também uma sensação de culpa vai nos acometer. O objetivo, porém, de conhecer a nossa escuridão, a nossa sombra, não é de nos culparmos e nos deprimirmos. Deseja-se apenas o conhecimento de que os nossos aspectos inferiores nada mais são do que zonas do que o amor se ausentou. O amor se ausentou e o ego, então, como mecanismo de defesa, se apoderou para nos proteger das próprias carências. O ciúme, por exemplo, pode ser visto como um defeito. Porém, o ciúme, antes de tudo, é apenas um sintoma de insegurança pela falta de amor por si mesmo. Não adianta combater o ciúme reprimindo-o, se não olharmos para a causa do nosso sintoma, que é a deficiência de amor próprio. Deficiência de amor próprio.
Somente assim poderemos curar verdadeiramente as nossas feridas interiores. Por isso a sombra não deve ser combatida, antes ela precisa ser conhecida, ouvida e atendida, porque é mergulhando na sombra que vamos encontrar a nossa luz. Muito obrigado. Nós temos que assumir que nós somos metade luz e metade sombra. É óbvio, né? Todo mundo sabe disso. E quando nós erramos, nós adquirimos um sentimento de culpa. E a culpa abre espaço para os inimigos, os irmãozinhos que nós chamamos de menos evoluídos espiritualmente. A culpa atrai esses irmãozinhos. Então, quando nós errarmos, porque nós não estamos nem em Júpiter, nem em Saturno, nem em Vênus, nós temos que aceitar que faz parte da vida. Foi a nossa sombra que tomou a prioridade. Na medida que a nossa sombra tomou a prioridade, a gente fique atento, veja a medida possível do nosso ego para podermos sobreviver na Terra, porque o ego é necessário para sobrevivermos na Terra. E aí nós chamamos a parte mais importante da luz. E quando a parte mais importante da luz chega até nós, a culpa desaparece. Desculpa, muito obrigado.